Bem-vindo a mais um Minuto Escola e hoje nós falaremos sobre a importância da língua espanhola na vida do seu filho. É interessante falar sobre isso porque a língua espanhola hoje é considerada a terceira língua mais falada do mundo e atinge hoje a sua marca de 300 milhões de pessoas que falam o idioma espanhol. E para falar melhor sobre isso, nada melhor do que uma especialista no assunto, uma especialista na área. Eu estou aqui com a maestra Giane Cofati, que é nascida em Araçatuba, formada em espanhol, né? Espanhol. Hoje eu vou sair daqui bom nisso. E também atua na área de tradução da língua espanhola. Então, se você estiver precisando de um tradutor, procure aqui a nossa maestra. Giane, bem-vinda ao Minuto Escola. Muito gosto. Prazer. Muito gusto. Muito gosto. Aqui nós vamos ter uma aula ao vivo. Sim. Giane, onde nasceu essa sua paixão pela língua espanhola? Então, na verdade, eu tenho a origem, né, por parte de avó, então origem aí Paraguai. Eu fui criada muitos anos, a minha família de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Então, uma região de fronteira. Então, para quem não sabe, região de fronteira fica ali o verdadeiro portunhol, né? Então, eu já cresci com a língua espanhola e foi, né, paixão também. E se tornou uma paixão. Isso. Gente, a Giane é uma excelente professora, tá? Vou fazer um jabá dela aqui. Ela entra falando espanhol e sai falando em espanhol, né? É o amor, né? Eu falo, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, então a gente quer transmitir isso. Então o espanhol é um dos meus grandes amores. Muito legal. Agora eu vou começar aqui com uma pergunta que é já para esquentar esse programa. Bora. Vamos lá? Topa? Bora. Sangue quente? Sim. Sangue na veia? Giane, por que o ensino da língua espanhola é tão relevante, né? E qual a importância da língua para a nossa vida, para a vida dos nossos alunos? Boa pergunta. Não desmerecendo os outros idiomas, né? Principalmente o inglês, a gente sabe da importância do inglês no mundo, né? Porque é uma língua dominante, mas assim, o espanhol, principalmente por causa da nossa região, da nossa localização. E hoje tem se expandido cada vez mais, né? Então a gente tem aí acordos comerciais, a gente tem aí o Mercosul, né? Viagens assim de países próximos. Então a maioria dos países que faz fronteira com o Brasil é espanhol, né? Então assim, a gente tem a influência muito mais, vamos dizer assim, do espanhol também do que mesmo o inglês, né? A gente sabe que o inglês é uma língua dominante, mas a proximidade é muito mais fácil você falar com alguém em espanhol, e a gente tem aí todos os países hispano-americanos. O que seria hispânicos? Países hispânicos que falam espanhol, do que alguém que fala inglês, né? É que antigamente a gente só via inglês. No Brasil é um país que ele é muito influenciado, né? Pela cultura americana, pela língua americana. Mas assim, tá aí a grande importância. E assim como todas as línguas, a língua espanhola tem a sua história, né? Sim. Você poderia nos contar um pouquinho? Sim. É porque assim, a gente sofreu igual o Brasil, um processo, né, de colonização e exploração, vamos dizer assim. O espanhol, então, ele veio da Espanha. Antigamente, né, era numa região que chamava Castilla. Então, tirando a dúvida aí de as pessoas falam assim, eu falo castelhano, eu não falo espanhol. Então, antigamente, era da região de Castilla, então eu falava castelhano. Aí depois que juntou-se lá os reinos, aí tornou-se o idioma espanhol. Então o idioma espanhol é falado, né, em mais de 20 países aí, então não há diferença, o idioma é espanhol ou castelhano, castelhano, como falam. Só que o que existe são as variedades, né, da língua espanhola. Então cada região, assim como o Brasil, vai ter as suas formas de falar um determinado objeto, as suas gírias, né, são as expressões populares, e carregada também de história, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala do português, a gente eliminou, por exemplo, o idioma indígena, que é o que eu falo muito com os alunos, né, para quem eu dou aula. Já quando a gente vai estudar a história dos países aqui da América Latina, por exemplo, o Paraguai, ele não eliminou,
né? Então eles falam, é um país bilíngue, eles falam espanhol, porque sofreram esse processo de colonização, mas eles vão falar também o Guarani, né? E outros países também aqui na América que também falam outros idiomas. A gente pensa que é só um, e não é. Não é. Né? Então, resgatar essa importância. Por que eu tenho que aprender só um idioma? Não. Então, quanto mais você aprende um idioma, ele expande esse universo cultural. Mas aí é assunto para depois, né? Próxima pergunta. Mas o legal do Minuto Escola, gente, é isso, tá? Eu até tento traçar uma pauta até pro entrevistado, mas a gente vai batendo papo aqui, a conversa vai fluindo, vai andando, o universo escolar ele é muito, muito amplo, né? Então, já aproveitando esse gancho desse bate-papo super legal, né, super produtivo, a gente tem a impressão, na verdade, de que o espanhol ele é muito parecido com o português. Aí vira o portunhol, né? Mas na verdade, né, eu mesmo quando fiz minha viagem para o México, quando a pessoa começa a falar espanhol com você, você não entende nada. E aí aquela confusão, né? Aí, quando chega nas provas, no Enem, acaba que muito aluno vai lá e escolhe o idioma espanhol achando que é mais fácil e não é bem assim, né, gente? Sim, é verdade. Quando você falou do México, por exemplo, a gente estava falando das gírias, México é um país que tem bastante gírias, né? E também ele sofreu a influência dos astecas, então eles não eliminaram muitas palavras, desde o nome de pirâmide, comida, influência de alimentos, né, como por exemplo milho, taco, ele veio do idioma asteca, então tem mais essa questão também. Agora, sobre a facilidade, é isso, é próximo, né, porque é uma língua derivada assim como o português, é derivada do latim, então a gente tem facilidade. O italiano também é uma língua mais irmã, né? Mas assim, não é porque é próximo que é igual. Você tem um exemplo de uma palavra, por exemplo, que é bem próxima e com um significado diferente? A gente tem vários, né, que a gente chama aí falsos cognatos ou falsos amigos. Por exemplo, né, a gente fala pastel. Aí você fala, pastel é pastelzinho, né? E não é bolo, né? É bolo. Aí, então, várias. E assim, expressões como pelado, né? Também que as meninadas riem. Pelado, por exemplo, significa careca. Então, e o que é às vezes engraçado pra gente, lá não é, né? E vice-versa, por exemplo. Se você for procurar um país, se você estiver num país, né, com uma influência espanhola, toma cuidado. Se você estiver na praia chamar uma pessoa de pelada, ela pode se ofender, né? Por exemplo, outra também que é borracha, né? Borracha, é alguém bêbado. Então imagina, empresta borracha, né? Então lá borracha, ou borracho, borracha, até de xuxinha de cabelo, essas coisas, né? Então tem muitos, e aí às vezes, por exemplo, a pessoa vai falar, loja, vamos falar do falso, como fala, portunhol, né? É loja, então é luerra, várias. Eu falei assim, o que é isso? De onde você tirou esse portunhol? E é tienda, então é uma coisa totalmente diferente, né? Legal. Então, não tá aqui no meu script, mas daqui a pouco eu vou pedir pra Giane dar uma palhinha, tá? Vocês vão ver como é diferente quando se fala em espanhol. Você aceita o desafio? Sim, claro. E aí, voltando, né, para a origem de história também, esse portunhol. Por exemplo, na Espanha, eles têm um idioma, o espanhol, né, que é a língua oficial, e eles têm línguas cooficiais. Então, por exemplo, na região da Espanha com divisa com Portugal, eles têm o galego, que aí sim é o verdadeiro portunhol que eu falo, porque é a mistura do espanhol com o português. Então é um outro idioma. Sabe o que eu acho legal? Por exemplo, quando nós estamos falando do México, mas quando você vai visitar Cancún, que é uma cidade muito forte no turismo, né? Você observa o esforço dos mexicanos para tentar entender o português e falar em português. Sim. Tanto é que muitos deles acabam se dando muito bem no portunhol e a gente se vira bem lá. Sim. Né? Então isso é muito bacana. Maestra, você topa uma palhinha? Um desafio? Um desafio? Vamos. A palhinha do espanhol? Sim. Sim. Não, tá fora do script, eu vou pegar aqui até um jornalzinho. Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um pedacinho do artigo escrito pelo nosso coordenador Osmar. Vamos lá? Vamos. Gostaria de agradecer cada um de vocês que depositaram em nós a confiança de ensinar e por poder compartilhar toda a sabedoria do mundo ao nosso bem mais precioso de suas vidas, nossas crianças e jovens. O Colégio Judá e Colégio Severiano
vem a cada dia buscando inovar na educação e a todo instante novos meios e métodos mais atrativos para que a educação brilhe nos olhos de nossos alunos. Com vocês agora, maestra Gianni, falando exatamente isso em espanhol. Muchas gracias. Espanhol. Vámonos. Muchas gracias a todos, a vosotros, que por la confianza sí, en la enseñanza y poder compartir la sabiduría del mundo, ¿sí? En el bien más precioso de sus vidas, nuestros chicos, los jóvenes que son sus hijos. El Colegio Judá y el Colegio Severiano vienen cada día más innovando, buscando la educación y todo instante nuevos métodos, ¿sí? En la enseñanza más atractivo para que la educación brille en sus ojos y en los ojos de nuestros alumnos. Muy bem! O André tá lá no fundo de bastidor, isso aqui, ó. Que show, que espetáculo de aula, gente. É bonito de ver, né? E aí também, desculpa, Bruno, mas quando a gente fala, por exemplo, na leitura, a gente tem também o sotaque, né? Que a gente fala em espanhol, a gente fala o acento. Então, por exemplo, na Espanha, eles têm o acento do ya, alguns lugares. É importante, por exemplo, falar yo. Tem gente que fala que significa eu, vai falar yo, né? Yo. Por exemplo, eu me chamo, então eu vou apresentar aqui em espanhol. Yo me llamo. Alguns lugares aqui da América, eles vão usar a pronúncia do yo ou yo. Então, yo me llamo. E na Argentina, Buenos Aires, a gente até fala, gente, esse povo é fresco, mas não é. Eles vão falar com show, então eles vão falar show me chamo. Show me chamo. Quer aprender espanhol em 20 minutos? Quer aprender espanhol em 20 minutos? Se liga no Minuto Escola, né? Porque nós estamos tendo uma aula ao vivo aqui. É uma aula em tempo real, né? Sim. Em momento. Maestra, como você avalia a importância dessa língua para as crianças e jovens? Então, como primeiramente havia dito, pela nossa localização, né? A gente sabe também a importância de um idioma no geral para a aprendizagem, porque um idioma ele facilita também o processo de aprendizagem, né? A cognição, o processo de percepção, de observação, além também de prevenir, também para as crianças, mas também o público mais adulto, por exemplo, mal de Alzheimer, né? Doenças degenerativas. Então, quando fala assim, as crianças brincam, vou estudar até quando? Eu falei assim, gente, a gente nunca tem que parar de aprender, né? Então, assim, eu sempre sou uma pessoa muito curiosa e a língua espanhola ou outros idiomas que eu também tenho contato, porque eu sou apaixonada pelos outros idiomas, então sempre ele expande o universo cultural. E você também ter essa aproximação, né, com outros universos, torna a criança ela mais também, como que fala? Mais olhar para o outro, sabe? Entender o outro, a outra cultura. E a gente está vivendo também muito processo, né, de preconceito, não sei. Então ela expande esse universo, o respeito. Então tudo isso, né, essa cultura, ele é maravilhoso, não posso nem... Legal. Todo isso, um processo de cognição, um processo de interação, expansão, né, de conhecimento, tudo, de relacionamento. Você está falando aqui, eu tô lembrando, né, já dei muito fora já em viagens assim, né? Então, por exemplo, conta uma que eu sempre uso. Levou um tempo para eu entender que banheiro em espanhol é banho, né? Mas é banho, assim. Banho, né? Aí um dia tava eu, meu primo lá na praia e tal, aí tinha um rapaz, meu primo ficou preso no banheiro e uma fila de gente para acessar o banheiro. Aí eu não sabia espanhol direito, era moleque, adolescente, aí eu comecei, amiguitos, tem de gente no banheirito. Nada a ver banheirito, né? Mas assim, depois você vai... O ideal seria... E a mania do diminutivo, né? Falar assim, bom, vou colocar tudo no diminutivo e tô falando espanhol. Tô falando espanhol, né? Na verdade, Hay gente... No banho? Olha a diferença. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Você trabalha com a língua espanhola. Como acredita que o aprendizado deste idioma específico, né,
pode ajudar no desenvolvimento dos estudantes, apesar que você já falou bastante coisa, né? Eu já quero aproveitar e emendar como os pais podem contribuir, né? E até mesmo incentivar essa língua que é tão importante. Como eu falei no início, são 300 milhões de pessoas que falam no idioma espanhol. A gente tem aí, por exemplo, as pessoas que têm como idioma oficial, né, terceira língua aí, mas muitos países eles falam espanhol. Por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, né, alguns alunos que já foram viajar, eles falam assim, nossa, professora, mas eu ouvi bastante, foi para Disney, né, eu ouvi bastante o espanhol lá. Falei, pois é, olha aí, né, então assim, esse processo também de muitos ali da América vão para os Estados Unidos. Então, voltando para a questão histórica. Então, olha a influência, né? Que você também pode usar. Eu posso usar o inglês? Sim, mas você também pode usar o espanhol, né? Nos Estados Unidos, dependendo de onde você for. Então, essa importância de mostrar, né, o porquê. Vou estudar isso, não é nem o porquê. Para quê? Para quê? Né? Para quê? E tudo, como eu falei, né? A importância do universo cultural, mostrar o sentido, o significado daquilo, né? E os pais, eles podem até falar, mas o exemplo também arrasta, né? Palavras convencem, vamos voltar lá no jargão, né? No dito aí popular, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, mostrar a importância disso também para os seus filhos. Sensacional, né? maestra. E hoje, por exemplo, a gente tem aí filmes, né? Que divulgou muito aí outras línguas, o espanhol também. Alguns filmes, eles não estão traduzindo, não sei se vocês já perceberam isso, mas, por exemplo, tá lá, né, a tradução em português, aí eles vão usar uma palavrinha, eles falam fiesta, eles não falam festa, eles não traduzem, por quê? Para mostrar realmente a importância daquilo, ou que ele é de um país hispânico. A gente tem um serviço aí de streaming, né? Nem sei se está correto, mas divulgando vários filmes, várias séries, então a gente tem um conteúdo riquíssimo, porque antes era só hollywoodiano, né? E hoje não. Músicas que estão em português, ora estão em espanhol, ora estão em inglês, então expande esse universo aí. Jogos, né? Jogos online também, os meninos falam, professora, mas o que é isso? Falei, daí eu não sei não. Às vezes eu falo, né? Mas às vezes solta lá um boludo e essas coisas. Gente, infelizmente o bate-papo tá bom, mas estamos chegando nos minutos finais. Eu vou fazer uma pergunta, depois você toca um bate-bola? Sim. Em espanhol? Vale. Essa não arrega, né? Qual a dica que você deixa, né? Para quem quer aprender ou aprimorar o estudo de outro idioma, pode ser espanhol, inglês, qual dica você deixa? Também, a gente tem vários serviços, como eu falei, né, de música, então eu adoro música, adoro filmes, adoro séries, eu acho que né, a tecnologia, ela vem também a favor, né, a gente tem coisas negativas, mas a gente tem muita coisa positiva, então a gente tem que saber pesquisar, vários aplicativos também. E óbvio, né? A gente tem que procurar interesse, a conversação, porque a gente aprende como? A gente aprende fazendo. Fazendo, né? Fazendo. Eu posso falar, mas aí eu aprendo fazendo. Né? Muito legal. Jane, consideração final? Vámonos. Antes disso, desafio? Bate-bola? Sim. Então vamos lá, hein? Eu falo em português e você responde em espanhol, pode ser? Tô preparada, né? Mas vamos. Rapidinho, para você, defina aluno. Aluno. Desafio e também esperança. Esperança. Escola. Escola, el futuro. Poxa, legal, né? Família. Família, el inicio e el puerto seguro. Puerto seguro. Profissão. Profissão, paixão. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Você vai fazer suas considerações finais, mas eu não poderia deixar de agradecer os parceiros desse programa, Ágil Solar, Energia Solar e Fotovoltaica. Quero agradecer também o Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, por exemplo. Quem fez tudo isso daqui, maestra, foi o Cleiton, detalhe, acabamento desse móvel. Então, se você quiser estar planejando fazer um móvel planejado para sua casa, para o seu escritório, procure o Cleiton Barbosa. Também quero agradecer o Cicobi Copcred,
Até eles mandaram essa canequinha para mim. Valeu, Cicobi. Cicobi Copcred fica ali na rua José Bonifácio. Lá você vai encontrar as melhores taxas. E eu gosto de fazer mesmo, de falar dos parceiros, porque na verdade esse pessoal contribui para esse rico bate-papo, para esse conteúdo relevante, como esse aqui nessa manhã, sim, maestra. Maestra Giane, agora vamos para suas considerações finais. Eu também quero, antes disso, agradecer, claro, o Colégio Judá, que é o meu grande patrocinador. Valeu, Colégio Judá, valeu, Colégio Severiano também. Vamos, maestra? Muito gosto, muito prazer em estar aqui. Vou falar que eu estava um pouquinho nervosa, ansiosa, né? Agora mas assim, foi muito prazeroso. E falar, incentivar e mostrar, né, a importância de um novo idioma foi muito satisfatório. Muito gosto, muito prazer mesmo. Agradeço ao Colégio Judá, ao Colégio Severiano também, a oportunidade, Bruno, de estar aqui nesta manhã agradável. Valeu, maestra. Maestra? Isso. Está isso correto? Sim. Sim. Também. Eu sou Bruno Souza, educador e empreendedor para o Minuto Escola desta semana.